momentos de meditação, significado da vida. Tema 11. Na grande mole humana, cada pessoa dá à vida um significado especial. Esta objetiva a aquisição de cultura. Essa busca o destaque social. Aquela anela pela fortuna. Estoutra demanda o patamar da glória. Uma quer a projeção pessoal, outra anseia pela construção de uma família ditosa, cada qual se empenhando, mas afanosamente para atingir o que estabelece como condição de meta essencial. Muito legal. É o nosso orientador. Tal planificação, que varia de indivíduo para indivíduo, termina por estimular a luta, a competição insana, ao desespero. Conseguindo, porém, o que significou como ideal, ou programa o destino, ou tomba em frustração, descobrindo-se irrealizado ou vítima da saturação do que haja conseguido, sem planificar-se inteiramente. A vida, entretanto, possui um significado especial que reside no autodescobrimento do homem, que passa a valorizar o que é ou não importante no seu peregrinar evolutivo. Este desafio se torna individual, unindo... Ele fica triste? Esse desafio se torna individual, unindo, sem embargo, no futuro, os seres numa única família, que entrelaça os ideais em sintonia perfeita com a energia que emana de Deus, que é o elan vitalizador da vida. Os meios da tua sobrevivência orgânica emulam-te para avançar ao encontro da finalidade da existência. O azeite sustenta a chama, porém, a finalidade desta não é crepitar, mas derramar luz e aquecer. Enquanto não te empenhes realmente na busca de tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável, sem plena satisfação. Todas as aquisições que exaltam o ego terminam por entediar. A maneira mais eficaz para o cometimento do real significado da vida é a experiência do amor. Amor que doa e liberta. Amor que renuncia e faz feliz. Amor que edifica, espalhando esperança e bênção. Cara, você renuncia e faz feliz? É. Se renuncia ao seu ego e faz a proposta do coletivo. E aí você muda a tua conotação, o teu apelo no que tu vê. Aquilo ali te perturbava porque você não está interessado no bem dos outros, está interessado no teu. Mesmo que for para dar uma pernada em cada um deles. Aí você muda o conceito que eles felizes, eu estou feliz. Agora, esse final de semana, que ontem a primeira mensagem foi isso aí. Foi. Vamos voltando aqui. O amor que doa e liberta. O amor que renuncia e faz feliz. O amor que edifica, espalhando esperança e bênção. Amor que sustenta vidas e favorece ideais de enobrecimento. Amor que apazigua quem o sente e dulcifica aquele a quem se doa. O amor é conquista muito pessoal, que necessita de combustível da disciplina mental e da ternura do sentimento para expandir-se. E ela finaliza: o significado essencial da vida repousa, pois, no esforço que cada criatura deve encetar para anular as paixões dissolventes, colocando nos seus espaços emocionais o divino hálito, o amor que se origina em Deus.
prece em si. Então, vamos dar a prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso guia, pela bênção da vida. E que consigamos nos posicionar da melhor maneira possível, aceitando o que ocorre dentro das nossas possibilidades, tentando consertar, tentando fazer melhor. E que essa mensagem ela possa alcançar, especialmente o companheiro, o irmão, que está em sofrimento maior. Possa entender o propósito da sua história aqui no planeta, o porquê do seu sofrimento, o porquê da sua vida. E bênçãos de paz, de luz, de boas energias possam se espalhar no mundo afora. E assim nós estamos iniciando a nossa manhã de estudo, né? Que tem sido muito importante para cada um de nós, trazendo esse orientador para as nossas vidas. Eu trouxe um livrinho aqui que é mais didático do que... O de domingo passado ele falou que era para você. Eu vi, assisti. Mas por causa dele, eu repeti aquele... Foi. Mas tu assistiu, tá bom? Eu assisti, cara. Olha, eu trouxe aqui o livro Conviver Melhor. Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Editado pela Lourdes Catarine e Batuíra. Hoje a gente vai ler a mensagem do Batuíra. E psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E o tema é Saber Ouvir para Decidir Bem. Eu trouxe pensando na mensagem 527, que vai ser lida, né? Já Olha, antes eu vou te falar uma coisa. O saber ouvir é um dom, é uma virtude que é muito interessante. Eu estou me lutando justamente para poder dar mais atenção às pessoas. Estou me saindo bem, mas ainda não estou no ponto ideal. Eu acho que todo mundo deve fazer isso. As pessoas que vêm à procura de informação, principalmente espiritual, está sequiosa de querer, né, do aprendizado, do conhecimento. Às vezes a pessoa vem até relatando, trazendo o seu, aquela maneira que está desenvolvendo o cérebro, está desenvolvendo o espírito, mas a gente totalmente na contramão, totalmente ao contrário. E justamente ao ouvir, tem condição perfeita de orientar as pessoas dentro daquilo que ela mais está querendo saber. O que está querendo dizer é exatamente isso. Porque tem a forma de ouvir etimologicamente a palavra e a forma de ouvir espiritualmente a palavra, associando com os trejeitos faciais da pessoa, a forma de se comunicar corporal, para você ter um aprendizado mais completo, para fazer essa leitura de forma mais harmoniosa. Né? Mas vamos ouvir aqui o que ele diz. Ele inicia com a mensagem em Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É a mensagem. Vamos lá, a dissertação do Batuíra. Antigamente eu achava que Batuíra era uma mulher. Né? Aí depois eu fui ver o nome todo, falou, era um repórter e tal, aí era um homem. Porra, eu sempre achei que era uma mulher. Batuíra para mim era mulher. Inúmeras criaturas que se aproximam dos operários leais do Senhor não passam de desequilibrados faladores. Aí errei, que a gente está conversando no carro. Aquela pulsa sempre mata. É essencial prudência e vigilância para que não transformemos a mente em vaso de entulhos e ruínas. Nas organizações espíritas, convivemos no curso de suas atividades diárias com companheiros que nos trazem as mais diversificadas mensagens pessoais, obrigando-nos a refletir a respeito das solicitações que nos alcançam. Minha interessância aqui, minha filha fez, botou o telefone dela me filmando, assistindo o estudo de domingo.
e depois ela fez uma aceleração lá. E só eu, não o estudo, só eu, olha, né? Aí depois ela botou lá no grupo, eu até apaguei. Eu tô assim. Aí tu fica, caramba, eu fiz isso tudo em uma hora. Legal, legal. Aí para tu ver como você está desequilibrado ali, né? Como você, às vezes, incorpora a mensagem, mas de forma compromissada com aquilo, ou vivendo aquilo, e não de uma forma parcial, equilibrada, estudando os conceitos, mas sem incorporar a situação, né? Mas foi muito legal que eu me espantei com a situação, porque foi tanta coisa aqui e ali, eu falei, caramba, eu fiquei assim. No visual você pode também tirar. Olha, não, com certeza tirou Muito ensinamento. informação ali. Isso aí os caras não podem me errar, pelo amor de Deus. Nas organizações espíritas convivemos num curso de estudo. Isso aqui eu digo. Necessário se faz guiar-nos com o coração amparado pelos planos maiores, ligados na realidade dos fatos, e não nos influenciar pelas fantasias e queixas enfermiças. Ouvir com habilidade é perceber a atmosfera fluídica que envolve os outros. Usemos todos os sentidos aliados à intuição. Prestemos atenção às palavras, ao volume e ao tom de voz da pessoa. Isso aí eu já comigo. Da pessoa atendida. É preciso ir além da verbalização para compreender o conteúdo e a intenção do interlocutor. Às vezes, o sentimento é muito mais explícito e, por isso mesmo, muito mais enfático, contundente, no caso, do que as próprias palavras. A capacidade mais importante na comunicação é saber ouvir. É interessante notar que aprendemos a escrever, falar e ler, mas quase nunca nos ensinaram a ouvir corretamente as verdadeiras intenções que envolvem as palavras. Quando utilizamos somente a estrutura da audição, desprezando as forças sutis da alma, nunca chegamos a profundezas da percepção do espírito. Escutar é simplesmente manter um diálogo convencional, passageiro e corriqueiro. Ouvir, porém, é embranhar-se na troca da alma para a alma, em que a essência realmente age com sintonia e inspiração. Não podemos nos esquecer de que nosso objetivo é ouvir, para que, obtendo uma noção clara do que a pessoa está dizendo conosco, possamos aconselhá-la o mais corretamente possível. É fundamental que o orientador procure entender o que está sendo transmitido, evitando argumentar, recriminar, inquirir ou dar resposta apressada e refletidas. Quem orienta deve aprender a captar tanto visual como auditivamente, controlando suas emoções e a tendência de responder antes que a criatura termine sua exposição. Exatamente. As pessoas, por exemplo, ouvem, tem que dar atenção a todos os detalhes, né, que o consulente está admitindo. Porque às vezes a pessoa está até com um problema simples, mas que para ele parece que é o mundo que está desabando. Então ali a pessoa se exclama, a pessoa debate, e às vezes uma coisa que o pouco de palavras espirituais que são consoladoras, sabendo o momento certo, o termo certo, né, para usar, vai facilitar muito a mudança, né, o aprendizado dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa vem e não vem uma vez só. Ele vê se meu bem e aquilo que eu recebi lá no centro, eu tinha que fazer assim, ele volta. Agora, se a pessoa é rebelde, não adianta que ele já sai dali com outro pensamento. O problema todo
nessa interlocução de lá para cá, daqui para lá, é a gente não ser repetitivo. Sempre trazer a mensagem que traz sempre, só modifica os personagens. Aí as pessoas que estão ali, às vezes, vai começar a ladainha toda de novo, vai falar o que fala sempre. Será que notou que esse tipo de apelo a gente já ouviu 20 vezes ou mais? Então a gente também, isso aí eu estou falando de um, você falou de um lado, eu estou falando do outro lado. A gente se antenar para não ser repetitivo, cansativo. Eu fui perdendo tesão pela igreja católica do Parecer. Sempre a mesma mensagem. E a igreja evangélica também eu comecei a entrar com isso. A mesma coisa, muito repetitivo. Muito... Aqui todo dia você tem um tema novo, não? Aqui. Para podermos induzir uma comunicação aberta entre companheiros que nos procuram, começamos, antes de tudo, por nós mesmos. Sejamos francos e acessíveis nos contatos pessoais. Deixa eu fazer uma correção. Centro espírita não, mas o diálogo entre espíritos. Tu vai chegar com um problema, o cara vai falar que o teu escuta 500 vezes. Ah, não, isso aí é a prova, isso aí é uma expressão. O que acontece, desculpa, cara, o que acontece também muito hoje, eu estou reparando muito isso. Todas as pessoas procuram uma religião por alguma troca. Você não procura uma religião para você melhorar. Aprendizado. Né? Aprendizado. Todo mundo procura por alguma troca. Aí o cara vai lá, não, ó, vem pra cá, dá um dízimo que lá na frente você vai ser multiplicado por 10. O cara que vai ali, não é nada disso que vai igual ontem. Nós participamos de uma sessão de psicanálise aqui. Né? Tu vai trazer o cara para cá e não vai conseguir acompanhar. Não vai. E essa procura da religião para resolver o problema, isso aí já antigamente até aí o cara que está ditando, então o cara que está ditando, ele vai e bota uma corda no teu pescoço e te amarra. Karl Marx, um economista, vai e fala, religião é o ópio do povo, da massa, o ópio. Mas por quê? Porque o cara chega desde os primórdios, vem o religioso, atura que tu vai para o céu, atura o teu rei, atura os nobres, se subjuga o que eles querem aqui na terra que tu vai ganhar o terreno do céu. Aí o rei, o nobre, quando está morrendo, chama lá o mesmo religioso, vou te dar toda a minha herança aqui para você fazer o trabalho de Deus. Mas me dá esta emoção. Em nome de Deus, tu está salvo, tu vai para o reino de Deus e não sei o quê. O cara que está ali, o pobre está ali, fala, pô. A realidade dele é depois que ele se encarna. Mas aí eu estou falando da visão aqui, né, cara? O pobre fica, pô, isso tudo é uma barganha, é tudo troca de favores, de necessidade. Mas o cara tem que passar, é o momento dele, não adianta. Vai levar essa mensagem aqui para ele, pô, vai entrar aqui e sair. Nem vai entrar aqui, né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. A ação progressiva da religião, ela está tão avançada que os próprios produtos já estão fracassando. Você é isso, fracassando? As pessoas, por exemplo, como aconteceu a semana retrasada, se for falar por exemplo, o cara saiu do batismo, o garoto caiu no rio Guandu. E o pastor, vou salvar, ficaram os dois. Estão morrendo os dois. No batismo. No mês passado, uma urna saiu também da igreja, aí os bandidos cercaram, limpou todo mundo, deixou todo mundo, e levaram o carro. Então, quer dizer, se a pessoa olhar o que se passa fora, já aconteceu para dentro. Então, se a pessoa tiver um pouquinho mais de ilustração mental, vai falar, não é esse o tipo de comportamento que eu quero para mim. Aí já vai ativar. Aí é hora também de chegar a procurar as páginas, né, das literaturas espirituais verdadeiras e recomeça a nova roupagem, vai iniciando aquela roupagem para se vestir todo. Então as pessoas não estão muito à procura de melhora, estão à procura de coisas, né, melhor ser mais material. Mas ele vai ficar nessa função a tua vida toda,
Deixa o cara lá, o momento dele, tu não vai mudar ele, tu vai falar que Não, tudo bem, mas eu estou mostrando não é isso. Nós Estou também. mostrando que o tempo está trazendo à tona a falta de cultura lá dentro. O teu tempo vai. E é o seguinte, René, aquela mensagem estava de acordo com o pessoal lá atrás. Agora está tendo uma transição, vai ter uma mensagem diferente que vai pegar outra política, outra filosofia de vida e que também é embasado no aqui e agora. Nós estamos sendo privilegiados, nós estamos pegando essa mensagem aí, esse espiritismo que está pegando agora, é para essa geração que está aí, que a cabeça deles é fácil de entender. Provavelmente, ficou alguma coisa na gente, a gente deu um passinhozinho, não estou dizendo que está melhor não, entendeu? Pô, eu ouvi uma mensagem agora que morre a cada 6 minutos ou segundo, eu não lembro se é 6 minutos ou 6 segundos, uma pessoa de doença derivada do fumo. Aí quer dizer, esse religioso que o Arley colocou como exemplo, não é nada, não é um farelo se você vê quem morre por causa do fumo, uma coisa que tu compra em qualquer birosca que está aberta que é lícito. Então, quer dizer, não adianta entrar para esse lado do conflito religioso, da polícia, é de cada um, não adianta, de cada um. Falam do álcool a mesma coisa, às vezes eu não vou lá e bebo uma latinha de cerveja, e eu também estou numa doença mental da qual. Porra, mais que isso. Vou abafar o caso, eu que comecei o assunto. Sejamos francos e acessíveis nos contatos pessoais. Se o dirigente se fechar ou mostrar-se reservado, certamente encontrará a mesma dificuldade no comportamento do outro. A prece, aliada à inspiração dos bons espíritos, dará o significado e a verdadeira intenção do intercâmbio verbal. Em nossas atividades evangélicas, o êxito do atendimento depende da atenção ao que foi dito ou feito, bem como da forma como agimos e auxiliamos diante do problema relatado. O apóstolo João recomenda a necessidade de ouvir o que o Espírito diz, que foi a mensagem inicial. Mas ele relata aí não. Relata, foi a mensagem inicial lá em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Entenda que somente dessa forma é que se pode utilizar com sabedoria do silêncio ou da palavra, diferenciar com segurança a sombra da luz e separar com sensatez o choro do grito. A luz do mundo ouvia espiritualmente as situações. Portanto, a luz do mundo também, por isso que eu a luz do mundo, tá? A luz do mundo ouvia espiritualmente as situações. Portanto, auxiliava sem ofender, esclarecia sem ferir, ensinava sem perturbar. Então, ontem eu estava conversando com uma companheira e estava falando para ela que o método de Jesus não é o método que se usa nas igrejas. Eu falei assim, para começar, Jesus é um elemento que ele buscava sempre o relacionamento material, ou melhor, físico, com um relacionamento celestial. Então ele estava, vamos dizer assim, se ausentando cada vez mais, distanciando do terra a terra. Então eu vi que era um elemento, quando ele entrava em algum lugar, ele tinha isso aí, eu estou dizendo que eu li no livro de Gênesis. Algumas coisas lá de Gênesis eu não esqueço. E ele tinha aquela energia e o modo até de ele olhar dentro dos olhos das pessoas incomodava, incomodava se a pessoa estivesse vacilando. Então Jesus não tinha necessidade de fazer brutalidade, de gritar, de anarquizar, porque ele já tinha em si um produto que precisava para somar naquela célula espiritual e material. Então o que acontece? Jesus falava as coisas, mas dentro de uma programação. Peraí, quando ele chegou na igreja quebrou tudo. Hã? E quando ele chegou na igreja quebrou tudo. E quando ele secou a figueira?
Ele fez com todo esse carinho que você está falando aí, ou ele não fez chateado, aborrecido quando deu ali? Cara, não vamos pro lado da idolatria, cara. A gente tem que ver a coisa dentro da realidade. Desculpa eu ter te interrompido, mas é só para lembrar que tudo isso que você falou aí, em muitos momentos são relatados, a doçura do Cristo e tal. Mas no momento que ele tinha que ser dado uma honrada, ele deu. É o que está escrito. Não diz aí agora a gente vai tirar dessa situação. E outra coisa, esse magnetismo que o Henrique está colocando de Jesus, muitos terapeutas têm, muitos profissionais assistencialistas têm. Cara, chega no consultório desse cara, você chega no consultório desse cara, você entra num outro patamar, num outro nível. Não estou falando do Luciano só não. Da galera que está ali junto com ele, cara. Pô, cara, é um ambiente. Pô, eu fui num centro espírita ali no Recreio, que é um centro espírita meio mesclado. Foi ontem? Não, muitos anos atrás. A tu entra, tu sente aquele cheiro suave daquele perfume. Senso. Não, aqui é uma garrafinha de plástico leite de rosa. Sabe, bem suave, não era aquela coisa forte, bem suave de leite de rosa. Perto ali do Recreio Shopping? Não, perto do Terreirão, depois do Terreirão. Ah, tá. Quando tu entra na rua do Terreirão ali, pegou a Avenida da América, aí tem um larguinho, logo de início tem um larguinho. Aí tu entra acima. Mock, uma coisa assim, Não. é uma sigla. Esse É atrás do aí. Recreio Shopping. Esse aí. Que vai dar no terreno, na rua, se você andar um pouquinho, você Não, sai no terreno. esse aí não sai no Recreio Shopping, não. Porque. É os fundos do Recreio Shopping. Só se tiver uma Eu rua perguntei pra ele. atrás dele não tem nada ali. É um matagal só. Mas aí também eu fui lá. Agora não, Eu tem muito chego prédio. lá, eu fico impressionado, sabe, com o ambiente, a vibração. É tudo uma programação encaixada. O aroma, a passividade, a música, tudo aquilo ali. Muita gente. E aquilo ali vai te embriagando, porque é um coletivo de situações que te impacta ali. Aí tu não tem como se revoltar, tu acalma, tu vai ali, se relaxa. A colocação dele em relação ao Cristo, cara, está relatada no Israel. Primeiro, a gente não sabe se isso aconteceu ou não. Mas supomos que aconteceu, com certeza, né? Tanto é que nós estamos numa religião que tem um poder aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na hora de ser severo, você tem que ser severo. Na hora que você tem que falar, sabe, com carinho, você vai falar. E para quem você está falando? Né? Para quem? Qual é o grupo que você está lidando? Ou tu chega num grupo rebelde, vai chegar com essa facilidade toda mesmo, não vai conseguir falar um ato. Por isso que eu fiquei encantado com a vida de Cristo cantada por ele mesmo. Quando ele fala da figueira ali, e ele fala com sabe, desprendimento de querer se colocar. Não, desprendimento de querer se colocar como referência, como o máximo, o filho, o único filho de Deus. Então ele chega e fala, aí eu me perturbei com aqueles muquiranos, ele não falou assim, mas aqueles que só estavam interessados em querer saber quem era o primeiro, quem seria o primeiro, quem estaria à direita ou à esquerda. E aquilo foi me infernizando, que aí aquilo me deu fome. E como eu materializava o que eu queria, falei, naquela figueira lá eu vou querer comer filho para saciar minha fome. Chegou lá, a figueira não tinha nenhum fruto, não estava no tempo, mas eu fiquei chateado, espraguejei, saiu automaticamente de mim, espraguejei a figueira. No outro dia a figueira estava assim. Aí, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você direciona, verbalmente ou mentalmente. Mas o cara quebrou, sabe, aquele cristal encantado que todo mundo foge. Eu falei, caramba, que coisa maneira. E uma parábola que eu nunca ouvi ser explicada de forma tão perfeita. Então, e ele colocou dos lados lá outras situações. Ele falou que ele era meio atrevido logo no início, lá com a família e tal. Ele se juntou com um bando de anarquistas, né? E estava ali, mas ele não se envolveu de forma a se comprometer. Ele só estava estudando ali o lado político e filosófico da situação. Isso depois ele vai juntar comigo, com esse Sênio, para ele que ele não se vai utilizar. Apesar que isso aí é desde o início, ele nesse livro fala que
Porra, o pai dele tinha um tio, que é esse cara da Bíblia, eu esqueci o nome dele agora, e o tio dele era muito rico. E pegava ele toda hora, levava ele para os estudos desses grupos de assembleia, de tudo. Só que depois dali que ele vai se aprofundar. Quando ele sai dali, porque disseram que eu acho que o bicho ia pegar para o lado dele, ele foge para o Egito lá, que dizem que ele foi para aí ele foi, e eles estudou cada seita daquela, cada filosofia, ele vai aprimorando e vai expandindo a consciência numa magnitude que a gente não tem como mencionar. E aí, isso aí não demite, não diminui o Cristo. não diminui. Ao contrário, pô, foi um homem igual a nós que conseguiu se superar. E é esse ser supremo que eles têm aqui para nós. Governador espiritual da terra. É pouco? Pouco. Aí, à luz do mundo, ouvia espiritualmente as situações. Portanto, auxiliava sem ofender, esclarecia sem ferir, ensinava sem perturbar. O Cristo, Jesus, instruía falando e exemplificando. Os homens que exclusivamente o escutavam não absorveram suas lições imorredoras. Porém, todos aqueles que o ouviam em espírito e verdade impressionaram suas almas para a eternidade e se converteram em plenitude. Se a gente ganha um tempinho hoje com o livro dos Espíritos, a gente tem. Leitura do livro dos Espíritos. Ah, não, aqui não está certo, não. Não está. Leitura do livro dos Espíritos. Eu estou falando hoje para não dar. Leitura do livro dos Espíritos. Vai falar alguma coisa agora? Não. Leitura do livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 527. Pergunta. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Ele quer dizer que o exemplo da semana passada colocou lá a intervenção de duas pessoas, um querendo induzir o outro a fazer alguma coisa. Ele está dando agora, vai dar um exemplo da natureza, um raio no caso. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estaia o raio e o mata. Não, estaia o raio e o mata. No meu está brilha o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Entendeu a pergunta? Pode ser que os espíritos fizeram raio, botou ele ali e fez a situação toda. Todo teatro. O rei do trovão. Na minha opinião, foi uma coincidência, mas uma coisa prática. Ele já foi para ali justamente para receber, mas ele foi sem orientação. Olha só, vai colocar ali que os espíritos te induzem a ir para debaixo da árvore. Isso, então, isso que eu quero Mas dizer. aí eu vou te perguntar, o espírito era bom ou era ruim? Olha, eu acho que ficou mais de acordo com o mérito do... Não, mas tu fugiu da tangente. O espírito, sim ou não? Ele poderia ser bom, cara. Por que ele poderia ser bom? Porque depende muito da necessidade em que ele fez aquilo. Então, vamos dizer, se planejou por uma necessidade para orientar o caminho do cara, o espírito Sim, é exatamente isso, mas não é orientou, não tem orientação, tem um plano de vida. O teu plano de vida era até ali. E ali não tem, o espírito não faz assim, ó, ele vai morrer agora. Não, o espírito vai ter que criar uma situação no plano físico para você desencarnar. E naquele momento, naquela hora que estava propício, a chuva vai ter ali um raio naquela árvore ali, vou chamar ele para lá. Quer dizer, há toda uma leitura do ambiente antecipada e te induz ali porque o teu plano de vida está terminando. Então eu vou te fazer uma pergunta, é rápido. Uma bala perdida, por exemplo,
que acha uma pessoa e acaba com a pessoa, com a vida da pessoa. Aquilo ali é uma coisa, espiritualmente falando, um procedimento normal ou é um acaso? Ou ele, tu é espírita, tu é evangélico, ou tu é católico. Pô, a gente já falou isso aqui 1000 vezes. 500.000 vezes. Tu ter, sabe, esse questionamento até me escandaliza. O que você acha, Igreja? Olha, o referencial que deu ali agora, do raio, serve também para bala perdido. Ah, tudo bem, mas aí tu questionar isso é que me escandaliza. Pô, o problema desse é ir para muitas casas. Aquele Neilson subiu aquela escada. Deixa eu dar esse caso, depois eu vou dar um outro sentido, dar uma outra situação que aconteceu essa semana, que eu levei todo dia para te dar a resposta. Dá-se o mesmo que anteriormente. Na pergunta Pergunta anterior. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza, que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte o homem. Então, ele, o cara está num campo de futebol, que no canto do campo de futebol tem uma árvore ali de 4, 5, 7 metros de altura. Na lei da física, o raio, quando desce, ele procura o mais próximo dele. Então, mais próximo, mais alto. Mais alto. Então, próximo do raio lá em cima. Então ele vai, mas o cara ignorante não sabe disso, vai para a árvore, que é o lugar pior para se esconder. E ele fica lá, e ali leva uma trolhada. Mas o espírito não criou o raio, o espírito te induziu a ir para lá. Agora tem o contrário. Esse caso do avião que caiu lá na Barra Funda, na quinta-feira, na sexta-feira, que o cara escolheu a pista, a primeira situação do ponto de vista do piloto, do empresário que comprou o avião, botou o jeito. Ele escolheu o lugar reto. Aí, na reta que ele vinha, ele fica ali, vocês até tem lá, fica o centro esportivo, o centro do treinamento do Palmeiras de um lado e do São Paulo do outro. Aí ele escolheu a pista, que era o certo que ele fez. Mas, por coincidência, o ônibus chegou, o avião em alta velocidade, o ônibus chegou naquele lugar. Ele foi, se chocou na traseira do ônibus, os dois foram para o espaço, né? Cumpriram o momento dele ali. Mas as pessoas do ônibus saíram todas, ele bateu na traseira do ônibus, saíram todas, poucos ferimentos, saíram todo aquele grupo do ônibus, saiu todo mundo intacto. Olha as duas situações. E ontem? Ontem foi pior aqui no Rio. Pô, cara, o cara sentiu que estava caindo, aí ele escolheu ir para a lateral, sair da pista, né? Porque na imaginação dele, pô, carros iam passar ali. Ele vai dar uma bordoada com a asa no poste, bate na árvore, patifou, morreu. Exatamente no momento que ele chegou, aí o sinal fechou. Ele estava passando com um carro. Atrás do sinal você vê aquela filha. Foi em que lugar? Cara, Jacarepaguá? eu acho que não, acho que foi em Copacabana. Foi aqui no centro do Rio, na Zona Sul. Não sabia não. Então, quer dizer, isso aí, a questão do desencarne é a necessidade do coletivo ou do indivíduo. Mas ali o grande coletivo ficou todo mundo incólume. Mas aí foi só essa voz do mas aqui tá quem tinha desencarnado, desencarnou. Quem não tinha, não desencarnou. O Emmanuel conta aí o que aconteceu num circo aqui em Niterói, aí ele coloca aquilo lá, era o pessoal lá de Roma, lá que mandava ser comido pelos leões, tacar fogo. Quer dizer, reuniu todo mundo ali naquele mesmo ambiente e fez. Então vamos pro próximo vídeo. Nem sei não, cara, já tá atrás de você. Eu tinha muito legal. Então, capítulo 17, alusivo à questão 527, destino e leis naturais. A lei de Deus é rigorosa, a vontade dele se cumpre em todo o universo.
mas traz às criaturas lições imortais de vida e de paz. Se o raio tem de cair em uma árvore, como nos informa o livro dos Espíritos, e alguém tem marcado no seu destino morrer por um raio, ele é encaminhado para debaixo dessa árvore, pelos canais dos pensamentos, o impulso dos senhores do karma para que tal aconteça. É interessante essa colocação dele para a gente entender que não tem milagre. Deus não constrói nada no mundo físico a não ser através dos homens. E os homens, até os homens espirituais, né, os desencarnados. Há toda uma lei ali, há toda uma ciência, quando a gente não entende a porra mal de milagre. Mas não foi nenhum milagre, foi causas e efeitos conjugado ali com inteligências para aquilo se manifestar. Também vai ter trabalho lá do milagre. Imagina você chegar lá e ficar na sua sociedade com os caras falam. Pô, cara, você tem essa previsão de. Você falou em quantos minutos que morre uma pessoa ainda há pouco? 6 minutos ou 6 segundos. Agora, o trabalho que tem as equipes socorristas do outro lado. Porque isso aí está tudo contabilizado. Isso é uma doença, né? Ainda tem essa. É o fungo que causa aquilo, fora as outras coisas. Mas como é que o cara chega lá no estado dele e tal? Há de ter como tem um féretro aqui, deve ter um recolhimento lá em cima também. Deve ter equipes trabalhando. O interessante é que a casa do pai tem muita morada, quer dizer, qualquer tipo de patologia vai ter lá no local. Alguém já específico para te receber. Se um raio tem de cair na árvore, como nos ensina, no entanto, o encaminhamento é feito sem ódio, sem vingança, em plena naturalidade, como se o encarnado tivesse feito a escolha pelo seu livre-arbítrio. Assim são os milhares de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro. No fundo, são processos de despertamento das criaturas de Deus. Devemos estudar mais as leis do Senhor e delas tirar todas as respostas para o que, por vezes, nos inquietamos em saber. Por que nos inquietamos? Porque achamos que morrer é uma desgraça. E, na visão espiritual, morrer, que é a sobremesa, que é lá o moranguinho do bolo, né? Mas a gente aqui já vê de outra forma. Somente a maturidade nos informa os segredos da natureza. As pessoas que reencarnam na Terra já vêm com uma ficha de acontecimentos. Uma destinação. Com um histórico, que podem mudar em alguns aspectos, dependendo da alma, das suas atitudes. Ela tanto pode piorar a sua situação nos caminhos do mundo, como melhorar no esforço que faz dentro do aprendizado. É qual o aluno esforçado em um colégio, além de ser elogiado pelos seus professores, é premiado de muitos modos. Assim é, pois, o espírito. Ele desce a carne como quem vai a uma escola onde se educa e instrui. Tudo depende de sua conduta para melhorar ou piorar o que o destino lhe traz. Os guias espirituais podem, como já falamos, investir na criatura, aliviando o seu fardo e suavizando o jugo da lei. Primeiramente, ele faz as colocações aí que deixa eu terminar aqui, de repente ele vai falar, pelos trabalhos que recai no estudante um raio de infortúnios, como duras provas a passar, ele pode aliviar o compromisso somente uma faísca cair nos seus caminhos, desde quando entre em frente os problemas, reconhecendo lições nos próprios infortúnios. Eu quero dizer o seguinte, cara, ele pode morrer formado pelo raio. Só que a visão dele de morte é que vai mudar de acordo com o aprendizado que ele faz, com o esforço que ele faz. Essa coisa me parece um pouco de um milagre, que não, se eu morrer de um raio é ruim, entendeu? Aí você morrer de uma faísca não é, entendeu? Porque você não, a faísca que ele está colocando aqui, entendi. não morre. Não, eu estou colocando aqui. Pô, cara,
isso que essa visão aí que eu falo, sabe, de proteção, vai te livrar disso, não vai te livrar, você vai viver aquilo ali. Só que os teus conceitos, né, o teu entendimento é outro, tu vai ver com naturalidade. Mas isso aí é um filtro. Os ascensionados, ele tira esse filtro e fala que a raiz do problema é você, é tua consciência, é você que forjou aquilo tudo. Então, quando a gente entende que sou eu, a gente ignora ou acha pequenos filtros, porque os filtros que criam apegos. E você entendendo que é você entende que aquele filtro é suavizar a tua responsabilidade de autoconhecimento, de autoiluminação. E aí os ascensionados já não surfam muito em colocar os filtros, que é, aconteceu isso porque você já está mais desprendido, ou está menos, ou está... Não. Até o medo da morte, ou não ter medo, é um desapego. É você trabalhar o desapego e entender o que é meu vai ser meu. Mas é uma proposta de desapego a tudo. Desapego ao filho, à mulher, ao marido, à vida social, aos bens materiais, a tudo. Isso tudo é um desapego. Mas entendendo que estou no mundo, preciso de alguns recursos aqui para interagir no mundo, mas não sou desse mundo. Daqui a pouco eu estou aqui de passagem. Então, quer dizer, é ter esse conhecimento que eu me deslumbro com o São Germano. Eu brinquei na última encarnação. Eu quis ver o que eu poderia fazer. Eu apostei ali. Agora eu fiquei assim, como é que um cara chega encarnado com uma consciência dessa? Porque eu também queria ter essa consciência. Ele materializava joias. E aquelas joias ele dava de presente para nobres, para pessoas, que favorecia eles em uma vida confortável também. Então, quer dizer, essa barganha de situações que o mundo físico, sem se prostituir, se corromper por lado moral, é um equilíbrio que é difícil para a gente fazer essa separação mesmo. É muito complicado. Quando dizemos que a solução dos problemas está dentro de cada ser, é porque o Evangelho também o afirma. Anotemos, para maior esclarecimento, as palavras de João. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e voltas para lá? João 1,18. Jesus voltou para lá por ser conhecedor das leis de Deus, sabendo o mestre que quem ofende é ignorado e está buscando alguma coisa para o coração, desconhecendo o amor. É um desprendimento bem grande. Correu o risco de levar outra pedrada, mas em prol daquele doente lá. Porque eu conhecia a regra, conhecia a lei. Conhecia a lei, sabia que se vier a pedrada é porque eu vibrei nessa faixa. Ele voltou para junto dos apedrejadores para lhe ensinar a amar, solucionando com suavidade o problema. O mestre procurou e ainda procura os novos fariseus, admoestando-os acerca da verdadeira fraternidade, sofrendo todas as consequências, mas deixa-lhes as lições de modo a impregnar as consciências, de sorte a acordá-las. Temos destinos e leis que têm o poder de dirigir a vida e modificar os roteiros. Isto nos dá esperança e valoriza os nossos esforços. Tem boa vontade de melhorar e esforça-te para tal. Os espíritos da luz aproximar-se-ão do teu coração, dando-te conselhos e transmitindo recados pelas vias da intuição, buscando-te ajudar a te livrar de todos os males. No entanto, se cruzares os braços diante do teu despertamento, atrairás espíritos que também cruzam os braços diante do seu estado e deixarás livres os caminhos para os senhores do karma operarem o teu destino, recebendo o que merece por justiça divina,
esforça-te, que muita coisa pode ser mudada e a paz ficará mais próxima do teu coração. Que assim seja. Que assim seja. Ih, rapaz, o que aconteceu hoje? Agora, cada lição que nós temos parece que é uma coisa assim diferente, uma coisa mais extraordinária, mas toda lição que nós terminamos, nós sempre dizemos assim, pô, mas essa daí de hoje Foi a melhor. Essa aí foi a melhor. Realmente, né? Essa é novidade, né? São foi o bacana muitas disso tudo, é um novidades. questionamento geral. Né? Um vê uma coisa, outro vê outra, complementa o estudo. A gente tem que manter, né? E assim, incentivar, né, os outros. Tem uma pessoa que eu convidei para estar assistindo essa reunião de hoje. É a Josiana. Ela estava interessada e tal, eu peguei e mandei um link para ela e tal, acompanha aqui. Ela, por que você não põe ao vivo? Por que você não abre? Pode ser. Por que você não abre? Eu disse, pô, cara, por enquanto a gente está só. A gente não põe ao vivo, a gente não põe ao vivo por causa do tal de Júnior e Carlos. Júnior e Carlos, dupla de Obrigado. novo. Começar, que você Júnior e Carlos. Começar a virar política. Esse é teu Obrigado, parceiro. Luciano. Júnior e Carlos. Obrigado, Luciano. Eu vou ler aqui a mensagem do Hamed, que resume aqui o que a gente estudou. Ninguém escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. Quem buscaria de propósito edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessivo-compulsiva, narcisista, possessivo-agressiva, superdependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou abdicada por detalhes? Isso tudo numa pessoa só, não? Não. Quem escolheria ser uma isso? delas. Assim, né? Então, há essas personalidades, eles escolheram ser isso. E tem pessoas que têm um monte dessa lei, uma coisa só, uma pessoa só. É. É necessidade, né? Escolha pela necessidade, você não auto-escolha, né? Não, o pior doente é aquele que acha que não está doente. Exatamente. O problema é Eu tudo estava isso. falando da memória celular, né? É. Ainda vem tudo de acordo, preparadinho, ali, bonitinho. Já é. Não, o que os ascensionados colocam ali como algo para você trabalhar a massificação da mensagem, ou algo para você se desvirtuar daquela coisa que te atrasa, eu acho muito interessante. Eles colocam uma forma normal de interagir aqui. Aí o cara chegou no internauta perguntando, mas se eu acrescentar isso aqui nessa mensagem, desvirtua alguma coisa? Aí ele fala, ó, isso aí é um código criado por inteligências muito evoluídas. E aquilo ali poderia ser número em cores, em letras, mas a gente colocou numa mensagem, palavras ali associadas, que desconstrói as memórias celulares para você começar a reconstruir as memórias, ou fixar as memórias que você acha mais importantes. Porque aquilo ali está tão entranhado em você que às vezes é maior do que a tua vontade. E aquilo ali você vai diminuindo esse poder que aquelas memórias têm em você. E quer dizer, não adianta mudar o trajeto ali. E detalhe, a mensagem do Ho'oponopono, tem muita gente que coloca ali, eu não lembro a mensagem antiga, eles atualizaram isso, porque a mensagem antiga trabalhava vitimismo, sabe? E ele tirou a mensagem antiga e botou a aceitação, para tirar, porque a gente saiu do patamar da terceira dimensão e estamos na quarta, quinta ou sexta dimensão, a maioria das pessoas aqui. Então ele tirou a mensagem inicial e colocou a aceitação. O que é aceitação? Resignação. Toda vez que lê resignação lá no Evangelho, bota ali aceitação. Pronto. E aí, aceitação. Aceito, amo
e sou grato. Por que você é assim? Por que você está amando aquilo ali que foi desconfortável? Porque aquilo ali tinha que vir, porque eu construí aquilo ali, eu materializei aquilo ali, em cima da consciência que eu era. Eu aceito. Eu amo porque isso aí me faz abrir a mente, porque eu tenho que agora, eu materializei, eu tenho agora que descascar. E eu sou grato por esse trabalho de aprendizado, de forma operosa, do que eu construí de forma ignorante. Você tira do teu mente aquele negócio, não é porque Deus quer, é porque Deus mandou, entendeu? Isso aí não tem como. Tu vai questionar isso aí, né? E ele é legal assim, não. Ele chega e fala, você fala uma vez só o teu problema. Deus, consciência suprema, Pai, isso está me arrebentando, aquilo está aquilo. Uma vez só. E repete o mantra quantas vezes você achar necessário. Eu aceito, eu amo e eu sou grato. Aquilo ali vai desconstruir tudo, porque tu não precisa repetir o teu problema 2 vezes. Tu já falou uma vez. Como eu sou ambicioso, eu quero que possa conseguir. Eu quero que possa conseguir. Não, mas aí é a consciência atualizada, né? Tá vendo? Alguma colocação a mais? Vamos aí nos 5 minutos finais da reunião, né? Então vamos nós aqui fechar os nossos olhos aí, cada um tem seu método de conversar com a divindade, com os superiores. Vocês façam esse diálogo, vamos aí 2 minutos aí de silêncio, pleno, né? Do corpo, do espírito, e que consigamos melhorar um pouquinho mais a questão de hoje. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecer
vida, conduz-nos ao bem.